Mas vamos ler a Torá, né? Capítulo 12 de Êxodo. A página da Torá 184. Página 184. É isso. É um texto que faz parte da Parashá Bo. Capítulo 12, bastante conhecido, que diz: E falou o Eterno a Moshe e a Aharon na terra do Egito, dizendo: Este mês seja para vós princípio dos meses, seja ele para vós o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, tome para si cada homem um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Se for pequeno o número de pessoas da casa para um cordeiro, tomará ele e seu vizinho próximo à sua casa, segundo o número das almas. Cada um, de acordo com o seu comer, sereis calculados em relação ao carneiro. Cordeiro sem defeito, macho, da idade de 1 ano, será para vós. Dos carneiros e das cabras, a vez de tomá-lo. Será por vós observado até o dia 14 deste mês, e o degolará toda a assembléia da congregação de Israel pela tarde. Tomarão do sangue, porão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas em que o comerão. E comerão a carne nesta noite, grelhada no fogo, e pães ázimos com ervas amargas comerão. Não comais dela mal passada no fogo, nem cozida na água, mas grelhado ao fogo será o cordeiro inteiro, com sua cabeça, com seus pés e com suas entranhas. E não fareis sobrar nada dele até amanhã. E a sobra dele pela manhã a queimareis no fogo. E assim o comereis, vossas cinturas cingidas, vossos sapatos nos pés e vossos cajados em vossas mãos. E o comereis com pressa, Pêssar, Páscoa, é para o Eterno. E passarei pela terra do Egito nessa noite, e ferirei a todo primogênito da terra do Egito, do homem até o animal. E em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Eterno, e será o sangue para vós por sinal sobre as casas em que estejais lá. E verei o sangue e saltarei sobre vós, e não haverá em vós praga do destruidor, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia será para vós por lembrança, e o celebrareis como festa para o Eterno em vossas gerações. Como estatuto perpétuo o celebrareis. 7 dias comereis pães ázimos, mas no primeiro dia cessareis de ter fermento em vossas casas, pois todo aquele que comer coisa levedada será banida aquela alma de Israel, desde o primeiro dia até o 7º dia. E o primeiro dia será de convocação sagrada, o 7º dia será de convocação sagrada para vós. Nenhuma obra será feita neles, salvo o que é comer para toda a alma.
Isto só será feito para vós. E cuidareis dos pães ázimos, porque neste próprio dia tirei os vossos exércitos da terra do Egito, e guardareis este dia para as vossas gerações, como estatuto perpétuo. No primeiro mês, no dia 14 pela tarde, comereis pães ázimos até o dia 21 do mês, pela tarde. 7 dias levedura não será encontrada em vossas casas, porque todo aquele que comer levedura será banido aquela alma da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães ázimos. Chamou Moshe a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: tirai do rebanho ou comprai um cordeiro para as vossas famílias e sacrificai para a Páscoa. E aqui tá bom. Durante muito tempo a gente usou um texto desse para que fizesse ministração da que ficou conhecido como Ceia do Senhor. Esta ceia do Senhor, que a gente praticou durante tantos anos, ela nunca existiu. Ela foi algo que foi criado no sentido religioso. Durante muitos anos, nós fizemos uma prática errada, e errada de diversas maneiras. Primeiro, vocês leram aqui que há uma proibição do tipo de pão a ser comido. E a famosa ceia que todo mês a gente fazia como igreja na época, usava pão de forma, ou seja, pão com fermento. Então, nesse sentido, para Deus não vale nada, porque primeiro, está fora de época, não é Pêssar. Segundo, o estrangeiro, ou seja, nações, pessoas que não fazem parte do povo de Israel, não podem participar. E qual é o sentido de não poder participar? Só poderão participar aqueles que são circuncidados. Então o erro era muito grande num monte de coisas. Aquele texto do Novo Testamento que usava Jesus partindo o pão falando, aquilo também não é, aquilo faz parte do Seder de Pêssar. O próprio texto do Novo Testamento, para não ficar dúvida, ele é contraditório e está errado, porque se você for ler os evangelhos que falam da mesma história, você vai ver que Jesus, no caso, morreu em 2 datas diferentes, porque um fala um relato e diz que ele morreu, no outro relato mostra outra data. Então a gente foi evangélico tantos anos e nunca percebeu que o relato estava errado. Há uma discrepância de data ali. Eu nunca vi uma pessoa morrer 2 vezes. Eu já vi gente que morreu, ressuscitou e depois morreu de novo. Mas uma pessoa que teve a morte validada, embora a morte dele foi validada com ressurreição, então ele morreu em 2 dias diferentes e ressuscitou em 2 dias diferentes, tá? Deixando isso claro, voltando para a festa de Pêssar, nós como pessoas que não fazem parte do povo de Israel no sentido de nacionalidade, nós nos ajuntamos, nos achegamos ao povo de Deus através da Torá. Para esse sentido, nenhuma nação ela precisa do Messias, porque o Messias a função dele não é essa. A função do Messias não é agregar pessoas ao povo. Portanto, como nós falamos há pouco tempo atrás, Jesus Cristo não é sobrenome. Cristo é a palavra que é Messias como tradução, e no hebraico é Mashiach. O Messias, ele não veio, ele não seria enviado da parte de Deus com a missão de ser uma porta aberta para o povo, nesse sentido, tá?
Então, nós não nos achegamos a Deus através de Messias, do Messias, tá? Ainda sendo ele verdadeiro ou falso, tem existido ou não tem existido, é o que eu tenho falado para vocês. Nesse sentido, não faz diferença nenhuma, não precisa criar polêmica na cabeça e nem discutir com pessoas e nem querer provar por A mais B, tá? A questão é, o que traz vida é a Torá. Que Torá? A forma como Deus entregou para o povo, como é que ele gostaria que um povo se aproximasse dele e vivesse para ele com qual tipo de entendimento. É apenas isso. E para o judeu que é escolhido como uma nação diferenciada, todo mundo que é diferente, você tem que ver algo de diferente. Por isso já fala, diferente tem que ser diferente. A diferença, a única nação diferente na face da terra é o judeu, porque a vida deles não é fácil, porque eles estão debaixo desse selo com Deus e a observância dos 613 mandamentos. Lembrando que 613 mandamentos não é uma pessoa que vai guardar 613. 613 mandamentos é a instrução do Eterno como uma regra geral. Dentro desses 613 tem regras para situações dentro das terras de Israel, tem regras para o sacerdote, tem regra para as cidades de refúgio, tem regras para os assassinos, os roubos, o assassinato, a prostituição, tem regras para a forma de cortar cabelo, barbas, tem regras para a pureza da mulher, quanto à questão de menstruação, tem regras diversas. Então, uma pessoa não vai cumprir 603 mandamentos, porque, primeiro, se ele é homem, ele não vai cumprir aquilo que é dado para a mulher. Se ele é homem natural, ele não vai cumprir aquilo que é dado para o sacerdote. Se ele é homem e está fora da terra de Israel, ele não vai cumprir as coisas que está destinado para a terra de Israel. Se ele é homem e não tem mais o templo, então ele não vai fazer também um monte de coisa que está destinado para ele no templo. Portanto, para uma pessoa de 613 cai bastante. Mas como nação ficou conhecido e é cobrado deles esta forma particular de viver para Deus. Para as demais nações do mundo todo, Deus estabeleceu o que ficou conhecido como 7 leis universal de Noah. Por isso, todas as demais nações, para se achegar a Deus e manter o pacto com Ele pela Torá, que é o nosso caso, nós não cumpriremos 613 mandamentos, nós estamos debaixo de 7 leis apenas, tá? E o direito que nós temos é nos associarmos a Deus e receber dele toda a prática de vida que ele também destinou ao judeu. Por exemplo, estudo semanal de Parashá, podemos fazer? Podemos, e fazemos, que é o estudo da Torá, que está dividido de Gênesis a Deuteronômio em 54 partes, durante um ano todo, ou seja, a cada Shabat, você no final de 54 porções terá lido a Torá inteira anualmente, tá? Podemos estudar os comentários dos sábios que foram eleitos desta forma? Podemos e devemos. Então tem muita riqueza nesse sentido, a vida para com Deus. E é dentro deste sentido que eu falo que dentro do judaísmo, independente das variadas vertentes que ele tenha, se é conservador, ortodoxo, liberal, progressista e qualquer que seja a divisão dele, em nenhuma delas o Messias, o Mashiach, ele é a pessoa central. Para se viver o judaísmo, você não precisa do Messias, embora Deus declarou que ele mandaria o Messias. A diferença de onde a gente veio como igreja evangélica é que o Messias é a pessoa
fundamental. Sem Messias no cristianismo, não tem cristianismo. Acabou. O cristianismo, olha como ele já chama, cristianismo. E o que é Cristo? Messias. Então, cristianismo é messianismo. Se você tirar agora eu me falei, Messias com Machia, que é da Mexia. Se você tira o Machia do cristianismo, acabou o cristianismo. Não tem, tá? Por isso que dá esses pegas que se vê por aí. Quando um judeu se declara messiânico, ele não é bem visto, bem quisto dentro de uma comunidade, porque messianismo é cristianismo. E uma das teses principais do cristianismo é que este Cristo, esse Messias é Deus. E o Messias, ele não vem para nenhum povo fora de Israel. O Messias vem para o povo de Israel. Se ele vem para o povo de Israel, logo ele vem para aquele povo que observa os mandamentos do Eterno. E o primeiro mandamento do Eterno, declarado pela própria boca dele, na época da entrega da Torá, foi: eu sou Senhor vosso Deus, não terá para vocês outro Deus. A primeira sequência, na verdade, ele falou 2 mandamentos, tá? 613 mandamentos estão contidos na Torá, e os outros 611, e os outros 2 foi falado diretamente pela boca de Deus. Então ele declara: eu sou o Senhor vosso Deus, quem tirou vocês da terra da escravidão, o Egito. Portanto, não haverá para vocês outros deuses. Estes 2 mandamentos ele falou com a boca dele, o som foi audível por todas aquelas pessoas, em torno de 600 mil pessoas. Dado estas coisas, então, dei uma geral para você compreender que nós estávamos acostumados a cada mês participar de ceia, e tinha até igreja que fazia isso a cada domingo, tá? Portanto, era uma prática errada. Mas enquanto estávamos sem o conhecimento, Deus não ia ligar para isso, tá? Tanto é que ele não ligou que nós conseguimos chegar até aqui. Então, não cria coisas na sua cabeça, não leve as coisas a ferro e fogo, porque Deus está chamando pessoas, ele está de olho nas pessoas, e não tem ideia também que Deus olha indistintamente para todos e no final das contas vai ser tudo para todos, que também não é assim. Uma coisa que é certo: houve a morte de uma pessoa, já começa o juízo dela em seguida. E esse juízo, nós já falamos aqui, ele está relacionado até mesmo com o momento do velório dela. A alma vai ficar aqui próximo do corpo até que o corpo seja comido pelos vermes. Isso já é uma primeira sequência de julgamento. Depois tem coisas mais aprofundadas aí, e para aquele que foi mais maldoso, tem até a questão que tem um anjo específico que ele vai dar um golpe, como se fosse um golpe de karatê no corpo da pessoa, ele quebra todos os ossos, e aquilo dói muito, a pessoa grita. Em seguida, os ossos são refeitos e a pessoa fica levando golpe em cima de golpe, é refeito o osso, até que ele passe pelo carete. Carete é como se fosse uma excomunhão, a pessoa está separada das coisas de Deus, tá? Mas isso é para aquele caso do malvado, muito malvado mesmo, que está separado da congregação do Eterno. Nos demais casos, é um sofrimento que dá, no máximo, para alguns, no máximo em 1 ano. Então o sofrimento é 1 ano. Esse é, entre aspas, o inferno judaico, tá? Não é como você aprendeu e a gente vivia na prática do medo, o inferno como sendo para sempre afastado de Deus. Novamente lembrando,
que sempre foi falado do Evangelho de João, capítulo 1, que fala que somente é filho de Deus aqueles que foram chamados e receberam Jesus como Salvador, tá? Isso também não é a verdade, porque todos são chamados de Adão, todos. Então todas as almas que existem hoje na terra, que virá à existência e que já existiu, todas elas vieram de Adão. Portanto, Adão estava dentro de Deus, tá? Quem vai julgar todas estas coisas, e lembrando que é em torno de 20% da alma que está no corpo humano, 80% praticamente está fora. Por isso, o que esse castigo que a gente falou que a pessoa vai ter é relacionado àquilo que ela fez no corpo, neste período. Então ela vai responder para ela poder dar sequência de purificação. Outra coisa importante é que, segundo o judaísmo, a nossa estada aqui na terra, ela tem a ver com uma purificação, um tikkun neste mundo. É a forma de purificação deste mundo. É um trabalho que o homem faria para expiar o pecado de Adão. Em sentido, quando o povo fala, segundo a doutrina de Kardec, como exemplo, que a pessoa reencarna várias vezes, que ela está pagando pelo pecado que ela fez em outra vida, no judaísmo tem o tema reencarnação, embora tem linhas do judaísmo que não aceita a reencarnação, tá? A Kabbalah prova e aceita, outras áreas não aceita. Portanto, o judaísmo, embora o judaísmo ensine sobre a reencarnação, não é necessário que você esteja crente na reencarnação para viver o judaísmo, tá? Seria a mesma coisa de falar que o judaísmo precisa do Messias, tá? O judaísmo não precisa do Messias, não precisa de reencarnação, tá bom? Mas tem gente judeu que crê na reencarnação e que crê no Messias. Uma coisa não exclui a outra. Mas, portanto, o ensino do judaísmo dentro de reencarnação, ele é muito diferente daquilo que se ouviu. Primeiro, que estas coisas vêm explicadas já desde a época de Abraão, que é em torno de 2000 a.C. E a reencarnação que a gente conhece mundo afora, ela vem de Kardec. Que Kardec, eu não lembro que ano que ele é, mas ele deve ser o quanto? Alguém sabe mais ou menos? Se ele é 1500, 1700, qual é a data dele? Que seja por aí. Ou seja, muito tempo atrás já existia isso. Mudou algumas coisas. Por isso, dado esse resumo, esse resumão, é importante a gente saber. Nós não estamos fazendo o Seder de Pêssar hoje falando. Por quê? Porque essa comemoração de Pêssar foi terça-feira passada, dia 11, tá? Durante essa semana, eles comeram tudo sem fermento. Retira da casa, das compras do mês que fez, tudo que tem fermento, não pode comer nada. Eles ajudam pessoas, doam alimentação, ou chegando no mês de Pêssar, eles já nem fazem a compra com as coisas normais, porque não pode ter na tua casa. Você não pode colocar para fora e depois pegar de volta. Então, se comprou macarrão, pão, comprou esse monte de coisa, você gastou dinheiro à toa, porque vai ter que desfazer de tudo. E com isso, a semana que passa, só pode comer o pão ázimo, que praticamente é água e farinha no fogo. Não tem gosto nenhum. E é um sacrifício. Basta lembrar a matzá que a gente comeu aqui o ano anterior, no passado. Se não colocar um leite condensado ali, não desce. Você vê que é difícil. Imagina
uma semana todinha você só se alimentando disso. Os gordinhos iriam adorar, porque iriam perder peso. Mas a questão, para a gente falar nisso hoje, é importante ver a ligação que você tem com Deus. Deus, Ele não vai fazer essa exclusão. Aqui Ele está dando ênfase sobre, principalmente, qual é o animal que Ele está pedindo para que seja morto aqui? Qual é? Cordeiro. Tá. E por que Ele fala isso? Porque já está fazendo menção a uma guerra espiritual. Porque no Egito, o período de tempo no Egito que eles ficaram lá, literalmente 210 anos. Mas, dando um total de palavra, dá 430 anos. Mas literalmente é 210 anos na terra. Esse período de tempo no Egito, os últimos tempos que eles tiveram grandes amarguras ali. E uma das coisas que o Egito tinha de muito forte era a variedade de deuses. Quem assistiu esse filme aí, Deuses do Egito, vai ver a quantidade de magia que tinha no Egito e a quantidade de deuses que tinha no Egito, tá? E um dos deuses principais ali era o carneiro. Quando é pedido para que eles assem no fogo, na grelha, este cordeiro, eles estavam, em relação aos seus vizinhos, correndo perigo de vida. Porque, imagina, a comoção que o Brasil teve quando aquele pastor, pela televisão, chutou a santa no dia 12 de outubro. Pode ver, você nunca mais ouviu falar daquele pastor. A Universal teve que colocar ele lá para o Nordeste, mandou ele para fora do país, e ele nunca mais teve a vida fácil dele. Por quê? A explicação dentro do cristianismo que ele estava dando, segundo a ideologia dele, estava correta? Estava. Mas o desrespeito com que ele fez com a comunidade cristã no Brasil gerou ódio. E uma outra verdade que você vai perceber é que amor e ódio, eles são almas gêmeas, é um do ladinho do outro. Por isso que uma pessoa, ela pode amar muito, mas o ódio também pode transformar ódio em amor, amor em ódio. E nesse sentido, eles matando o cordeiro ali, algo que era tido como santo. Na Índia que a vaca é sagrada, é isso? Vai lá e come carne de vaca, mata uma vaca para você ver o que vai acontecer. Então é esse tipo de coisa. Deus estava desafiando literalmente e mostrando que Ele é Deus único, que Ele é um, e que o povo dele, embora é declarado que o tempo que eles passaram no Egito, eles não se contaminaram com as coisas do Egito, tá? É importante ficar claro. Mas para nós, olhando essa história, que ela é relatada anualmente, as crianças dentro do judaísmo, elas são educadas, eles têm que saber essa história na ponta da língua. No jantar de Pêssar há um momento em que é lido essa história do Êxodo. As crianças, eles fazem teatros, as crianças comentam, dançam, é uma festa de alegria, porque está celebrando o quê? A forma de libertação que Deus trouxe para o povo, tá? E aproveitando esse momento, é importante a gente compreender que essa essência de Deus de livrar um povo, de livrar uma pessoa, e você é uma pessoa, não é diferente nos dias de hoje, tá? O que acontece é que conforme a vida vai passando, muitas pessoas, elas vão ficando paralisadas, como a gente falou ontem, e essa paralisia vai fazendo, ou seja, ontem a gente falou bastante em relação
essa questão daquilo que a gente faz o julgamento e a gente acredita segundo uma vivência pessoal. E o que foi chamado a atenção pelo sábio ontem é a questão: então a pessoa está admitindo que ela sabe o que é aflição, que ela sabe o que é prejuízo, que ela sabe o que é justo e que ela sabe o que é injusto. E na verdade ninguém sabe nada disso. E quando se toma partido, necessariamente a pessoa está tomando a decisão em declarar que ela sabe. Agora, quem sabe realmente das coisas é as coisas que estão claras diante de Deus. Quem não se lembra de um texto famoso do Novo Testamento que diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus? Sabia que tem esse texto do Novo Testamento? Como disseram outro dia, já esqueci. Foi uma boa resposta, já esqueci. Foi você que deu, Leus? Não lembro mais, já esqueci. Né? Saiu bem, né? Para não falar que eu nem sabia que tinha esse texto. Já esqueci. Se sabia, já esqueci. Mas isso é uma verdade. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus. Ele governa o mundo de uma forma que Ele conhece todas as coisas. Por causa desse tipo de julgamento que a gente comentou ontem, e a gente vem sendo exposto a esses julgamentos, cada um. Por isso que é dito que cada cabeça tem a sua sentença. A tua cabeça foi criando uma regra de artigos e mais artigos, e você estabeleceu para você um código penal particular seu. É a forma como você julga o mundo e as pessoas. E você expõe a tua personalidade diante desse código de lei que você estabeleceu, porque você é o juiz. E você vai dar o veredito de acordo a estas ideias que você estabeleceu. Por isso, cada cabeça uma sentença, é um dito popular. E nesse dito popular, onde cada pessoa reage assim, você vai enfraquecendo com as coisas de Deus. Aí, a história de Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder, para muitas pessoas ao longo de exposto a isso há anos e anos e anos e anos, ele sabe conscientemente, Deus tem poder, mas o que Ele tem feito por mim? E muitos entram em depressão, angústia, porque nem Deus é visto mais como aquele que pode fazer alguma coisa. Ou você nunca ouviu pessoas dizendo, do jeito que eu estou, nem Deus pode fazer nada por mim. Ou Deus não olha mais para mim. Ou não adianta eu orar que Deus não responde minha oração. São variadas frases que quer dizer sempre a mesma coisa. Então algo aconteceu na vivência dessa pessoa e no julgamento dela que ela estabeleceu um distanciamento de Deus. E para nós, das nações, quando chega esse momento de Pêssar, o que é importante a gente compreender é que Deus sempre preparou um povo, e para um povo a libertação para este povo, tá? E você não pode perder de vista que ainda hoje na tua vida você tem a mão de Deus para te libertar, para agir. Só que quando você não tinha conceito de religiosidade, você tinha criado as tuas próprias leis. Quando criou-se uma religiosidade, você passa a tirar aquelas leis que você tinha e substitui pelas regras da religião que você aprendeu. Então, se uma pessoa foi espírita um dia, ela substituiu. Se saiu do espiritismo para o catolicismo, substituiu de novo. Se do catolicismo vai para o evangélico, substituiu de novo. E agora do evangélico, se vem para o judaísmo, substitui de novo. Só que esse substituir de novo, na verdade, é voltar à origem das coisas. A semelhança para isso é você perceber que existe uma regra de 50 anos, o jubileu. A terra que foi dada no tempo de Josué, que ele introduziu o povo na terra e fez a divisão das terras que Deus ordenou. Deus entregou esta terra a estas 12 tribos.
Se durante um período de tempo, cada tribo passando por dificuldades, ela vai mudando seus conceitos e ela vai se afastando de Deus, esse afastamento vai trazendo prejuízos, até um ponto que o prejuízo pode ser tão grande que ela tenha que, antes de se vender como escravo, ela acaba vendendo sua propriedade. E o Eterno é tão justo que o final de 50 anos, a entrada do jubileu, independente de quem tenha comprado ou quantas vezes essa propriedade foi vendida, no ano de jubileu, essa terra volta ao dono original. Tá? Dizendo com isso, eu quero colocar para você que quando a tua alma entrou no seu corpo para viver nessa terra, por mais que você se afaste de Deus sempre tem um ano de jubileu para fazer com que esta alma volte ao lugar de origem.